Pronto. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro na nossa esplendorosa disciplina Algoritmos e Programação 1, certo? Ok, sei que alguém tinha levantado a mão aí na turma, impressão minha. Hoje nós daremos início ao conteúdo teórico da nossa disciplina. Ontem nós tivemos aquele momento especial, aquele momento diferente e mais relax, no qual vocês conheceram dois dos professores que aqui estarão responsáveis por essa disciplina. No caso, conheceram a minha pessoa, Diego Magno, e também o grande professor Wallace, certo? E aí nós mostramos um pouco de quem nós somos, falamos sobre a disciplina, trouxemos alguns dos programas mais divertidos, eu diria, que nós fizemos durante a nossa estadia no curso de bacharelado em tecnologia da informação, como foi bem enfatizado, tanto eu como o professor Wallace estamos aqui a convite de outros professores para ministrar essa disciplina, certo? Que tem foco na programação, mas não é exclusiva do curso no qual nós atuamos como professores, certo? Então, como já deixei bem evidente também, vou buscar trazer um pouco da minha paixão aqui, da minha paixão pela programação aqui na nossa disciplina, certo? Então, estou acompanhando aqui o chat do lado, deixa eu só dar boa noite aqui para o pessoal que está nesta sexta-feira me acompanhando. Então, boa noite aí para o Antônio, Maria Dara, aí para o Murilo, Tiago, Felipe, Lucas Antônio, Gabriel Sana, Aline, Gabriele, que participou bastante ontem da nossa aula. Inclusive, a gente está com a responsabilidade de puxar você para a área da computação, viu, Gabriela? Então, vou pegar bastante no seu pé. Aí o Arthur, a Aline Augusta, o Júlio Ivan. Então, pessoal, aí sejam todos bem-vindos. E aí vamos aqui dar início a esse nosso encontro, certo? Não fuja não, Gabriela, não fuja não. Nós vamos despertar esse amor aí pela programação em você, certo? Aí para o Lucas Antônio, ó, falou agora, boa noite. Então, pessoal, o tema da nossa aula, certo, vai ser uma introdução aos algoritmos. Ontem nós fizemos uma introdução à disciplina e ao universo da programação. Agora eu vou fazer uma introdução ao tema específico, na verdade, ao tema-chave aqui da nossa disciplina, que inclusive rege até o nome dela, Algoritmos e Programação. Então, nesta noite de sexta-feira eu vou falar sobre, na verdade, vou fazer uma introdução aos algoritmos, esse termo que acredito eu seja bem novo e seja inédito aí para grande parte da turma, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí no chat que eu respondo assim que eu visualizá-la, certo? Então, vou passar aqui agora, neste momento, por alguns conceitos iniciais que irão mostrar um pouco mais sobre os algoritmos e esse universo maravilhoso que eles englobam, certo? Então, já começo aqui de cara fazendo uma perguntinha para vocês. Quem se sentir confortável para interagir comigo no chat ou ligar o microfone, eu vou ficar bastante feliz. Então, já perguntei para vocês, pessoal, o que é um algoritmo? Alguém que já ouviu falar sobre esse termo? Alguém que tem alguma ideia breve do que ele seja e gostaria de expor seu entendimento? Acho que alguém ligou o microfone? Acho que não. Então, pessoal, alguém tem alguma ideia? Oi? Pode falar? Pode, fica à vontade. Boa noite, eu me chamo Kennedy, certo? Pelo que eu entendo de algoritmo, é uma sequência de passos lógicos para resolver uma determinada demanda. Perfeito. Perfeito, querido, perfeito. Já vou puxar você aí para a programação junto com a Gabriela, certo? Vou só anotar aqui. Essa área aí eu já gosto, rapaz. Já perfeito, cara. Então, a gente já vai conversar aqui de forma mais direta. Então, obrigado aí por ter deixado tão claro o entendimento desse termo, certo? Então, aí, como o próprio Kennedy já enfatizou, algoritmos atua nesse sentido, certo? Aí a Maria da Conceição falou que nunca nem ouviu esse termo, tá? Ele é inédito aí para ela, então, para você, Maria, na verdade, Maria da Conceição, desculpem, para você, Maria da Conceição, e para outros alunos aqui que não demonstraram, que não responderam essa dúvida, vou aqui falar sobre o que é um algoritmo, certo? Então, vamos juntos aqui discutir a respeito desse termo tão importante e que a todo momento vocês estão tendo contato, certo? Então, é uma resposta geral para poder
resolver, para poder deixar explanado o que é esse termo, seria o seguinte: ele é o conjunto de etapas para executar uma tarefa. Pronto. Sempre que pensar em algoritmos, pensem nessa definição. Um conjunto de etapas para executar uma tarefa, certo? E aí, por tarefa, já fica evidente que é algo que vocês fazem a todo instante na vida diária aí de vocês, certo? É algo bastante comum. Estamos sempre envoltos em tarefas, e por tarefas não pensem só as coisas aí do ambiente acadêmico, não. Toda e qualquer coisa que nós fazemos aí na nossa vida envolve uma determinada tarefa, e é nesse sentido que você está sempre executando algoritmos na sua vida diária. Olha só que interessante. Aqui é uma das coisas mais triviais que eu posso citar como exemplo nesse momento é o algoritmo para escovar os dentes. Existe um algoritmo para isso, porque olha só, qual é o seu objetivo? Escovar os seus dentes. Então você vai executar uma determinada sequência de etapas para poder alcançar esse seu objetivo. Então, pensando aqui bem brevemente sobre esse algoritmo de escovar os dentes, quais seriam essas etapas? A primeira delas, você vai lá no banheiro, abre o tubo de pasta de dente, certo? Segunda tarefa, você pega a sua escova de dentes. Terceira, você vai apertar o tubo da pasta de dentes sobre a sua escova e vai aplicar a quantidade ali que for necessária, certo? Quarta etapa, você vai fechar o tubo. E quinta, você vai colocar a escova em um quadrante da boca e realizar movimentos de limpeza durante N segundos. Olha só, uma definição aqui formal do processo de se escovar os dentes. Então, essas são as etapas que você realiza quando objetiva na verdade, quando você trabalha com esse propósito, quando você tem esse propósito de escovar os seus dentes. Então, tem um algoritmo específico aí para isso, certo? Vamos aqui pensar sobre outro exemplo, vamos expandir essa nossa concepção. Vamos agora pensar sobre a troca de uma lâmpada, certo? Se vocês, por exemplo, necessitarem trocar a lâmpada em um dos cômodos aí da sua casa, digamos que nesse momento eu estou ministrando aula e aqui a lâmpada do meu quarto ela queima, então eu vou executar um algoritmo para poder trocá-la. E aí, quais são as etapas que eu vou precisar fazer para poder alcançar esse meu objetivo? Primeira delas, eu vou colocar uma escada embaixo da lâmpada queimada, ou então até uma cadeira, certo? Acho que até a cadeira é mais cômoda, mais fácil do que a escada, mas enfim, certo? Segunda etapa, vou subir na escada ou então na minha cadeira até alcançar a lâmpada queimada. Terceira etapa, vou girar a lâmpada queimada no sentido anti-horário até que ela se solte. Quarta etapa, vou posicionar a nova lâmpada no soquete. Quinta etapa, vou girar a nova lâmpada no sentido horário, então no sentido anti-horário eu retiro, no sentido horário eu coloco ela até que ela se firme, certo? Sexta etapa, eu desço aí da escada. Então, pensando nesse propósito de se trocar uma lâmpada, estes serão 6 passos que eu irei executar para alcançar esse meu propósito. Então, aí, mais um exemplo trivial de coisas que acontecem no nosso cotidiano e que refletem aí uma boa aplicação dos algoritmos, certo? A Gabriela aqui falou o seguinte, com esse detalhamento eu me senti um robozinho, credo. De fato, ó, e voltando aqui só lá, por exemplo, do algoritmo de se escovar os dentes, vocês fazem isso meio que sem pensar de forma assim tão detalhada, certo? É algo que vocês fazem tão direto que aí quando a gente para pensar, meio que assusta um pouco, a gente se sente assim como um robozinho, bem como a Gabriele aí falou, certo? Então, como eu enfatizei, já estou deixando aqui claro para vocês, os algoritmos estão sempre presentes aí na nossa vida, certo? Pode falar, Gildeni, você levantou a mão? Fica à vontade. No caso, se fosse um algoritmo para um robô, poderia existir mais tarefas, né? Mais passo a passo. Isso. Eu vou falando aqui no decorrer da nossa aula, até porque já vai envolver aqui a nossa... Pronto, eu vou falar, ainda tenho mais algumas coisas para falar, mas já vai envolver uma das perguntas que eu farei aqui no decorrer da nossa aula,
que eu estou trazendo coisas assim triviais do nosso cotidiano, certo? Mas os algoritmos também têm a sua aplicação na informática, eu diria que é a aplicação mais relevante, e aí vai ser nesse sentido que eu vou dar mais ênfase na solução na resposta dessa sua pergunta. Beleza? Então, antes de fazer isso, deixa eu só dar esse entendimento inicial sobre esse universo dos algoritmos, e aí depois a gente frisa melhor sobre esse universo aí da programação. Beleza? Então, no entanto, aqui o foco da nossa disciplina é sobre algoritmos executados em computadores. Eu não vou pedir em nenhum momento que vocês lá na prova respondam que, na verdade, um algoritmo para fazer um bolo, ou um algoritmo, deixa eu ver aqui, para assistir um vídeo no YouTube. Não vou pedir nada disso, porque são coisas assim bem triviais. As coisas que serão aqui solicitadas da nossa disciplina irão englobar o universo da programação. E o universo da programação vai trazer aí algumas coisas mais específicas, alguns probleminhas nos quais vocês aí terão que pensar mais a respeito, certo? Só que o que tem em comum esses algoritmos que eu apresentei, de escovar os dentes, trocar a lâmpada, os algoritmos aí executados no universo da programação, é que todos eles sempre vão afetar a sua vida diária, certo? Então, como eu já deixei claro, já deixei evidente para vocês, estamos sempre tendo contato constante com os algoritmos. Então, sejam esses algoritmos aí que você executa na sua vida pessoal, ou os algoritmos que você executa fazendo intermédio de alguma tecnologia, então eles sempre terão aí impacto na sua vida, certo? Perguntaram aqui, onde posso assistir as aulas gravadas? Eu não coloquei ainda, vou colocar lá no Discord, certo? Um link para o canal no YouTube que eu possuo. Falei sobre isso ontem, certo? Então, quando você perder as aulas, você pode assistir por lá. Beleza, Arquimedes? O Lucas falou o seguinte, algoritmo para resolver as questões da prova. Dá certo. Então, mas você vai criar um algoritmo para resolver as questões da prova, porque as questões da prova vão ser problemas daí que necessitarão de uma solução computacional. Então, você vai estar fazendo algoritmo, certo? Lucas Antônio. Beleza? Então, vamos lá. Vou agora fazer vocês pensarem um pouco mais a respeito sobre a aplicabilidade dos algoritmos aqui no universo da informática, certo? Então, vou fazer já de cara uma pergunta aqui para todos, certo? Hoje, vocês já procuraram algo na internet? Já fizeram qualquer tipo de pesquisa? Sejam sinceros, respondam aí rapidinho no chat. A Gabriela falou que claro. Ligaram o microfone, falaram que sim. O pessoal tá aqui participando bastante, fico feliz com isso. Todo mundo aqui confirmando. Mais um que ligou o microfone, legal, pessoal. Então é bom saber que hoje, nesta sexta-feira, vocês já procuraram qualquer coisa aí na internet. E essa tarefa de procurar algo na internet fez uso de um motor de busca que você utilizou, que tanto pode ser o Google, Bing ou qualquer outro, mais comum, eu diria assim, de ser utilizado é o Google, até porque as respostas aí, os resultados do Bing são meio estranhos, enfim. Mas você utilizou um motor de busca para obter os resultados do que você estava procurando, certo? E esse motor de busca, em específico, olha só que interessante. Ele empregou algoritmos sofisticados para pesquisar na internet e decidir em que ordem apresentar seus resultados. Então, estou só aqui dando uma visão de um dos algoritmos que estava por trás dessa tarefa aí que você realizou hoje, nesta sexta-feira, certo? Vejam só que legal, vocês já tiveram contato aí com um algoritmo, certo? Próxima perguntinha, pessoal. Aí, para quem já é motorizado, vocês já dirigiram um carro? Sejam sinceros, respondam aí rapidinho no chat, só para eu ter aqui a noção da galera aí que já está habilitada na nossa disciplina. Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Rapaz, não vou dirigir um carro não, que eu não quero matar ninguém, não. Acho que é melhor evitar, né? Não seria algo legal de se fazer. Deixa eu ver aqui o que vocês estavam falando.
Ó, estão falando aqui, quem seria de nós sem internet, de fato? Ó, o pessoal aí criticando o Bing, como a Gabriele fez. Então, tá todo mundo aqui confirmando, menos a Gabriele, que falou o seguinte, ó, o pai não me leva para aprender. Então, pegue no pé do seu pai, Gabriele, para aprender a dirigir logo, certo? A Naline falou o seguinte, ó, preserva minha vida. Enfim, então temos aqui um bom número de pessoas habilitadas da turma. E aí, olhem só que interessante. Quando vocês estão dirigindo o carro, a menos que seja um clássico aí dos automóveis, os carros lá de 1900 e bolinha, enfim, certo? Então, os carros mais atuais, certo? Não só os mais atuais, mas os carros que nós conhecemos hoje, eles possuem computadores de bordo. E esses computadores de bordo, eles tomaram, na verdade, milhares de decisões, todas baseadas em algoritmos durante a sua viagem. Então, também existem algoritmos rodando ali por trás de todo o mecanismo aí do carro, e aí eles estão encarregados por determinadas tarefas, seja para ficar constantemente visualizando a quantidade de gasolina lá no carro, ou então para verificar a velocidade, ou então, sei lá, para ligar o pisca-alerta, enfim, certo? Então, sempre existem algoritmos, sempre, na verdade, irão existir algoritmos também dentro aí dentro de um carro, certo? Dentro de todo o motor dele, certo? Falaram. Tem uns modelos que configura o limite de velocidade que você pode atingir por hora, para você saber qual é a velocidade que você está atingindo. Aí dá um bico. Isso, perfeito. E aí, para que isso seja feito, tem um algoritmo por trás. Um algoritmo no qual está verificando esse limite de velocidade, e aí, quando esse limite de velocidade é atingido, é emitido aí um alerta para o motorista. Enfim, tem outras configurações, é porque eu sou meio leigo aí no universo dos automóveis. Eu faço aí parte da turma que ainda não é habilitada. Então, sou meio leigo, mas conheço sim a aplicação aí dos algoritmos dentro desse eu ando mais na clandestino, sou habilitado. Pronto, ó, dá para andar na clandestinidade aí também, sem nenhum problema, desde que você fuja dos amarelinhos. Sempre vou ficar alerta. Ó, a Luzia falou o seguinte, ó, 2 vezes ela arriou a bateria, pois deixou as luzes acesas. Então, o pessoal já fica aí a experiência dela, o relato, para vocês não deixarem as luzes acesas e arriarem a bateria. Beleza. Então, vamos lá, próxima perguntinha. Acho que essa aqui vai ter mais relação com o pessoal que dirige, certo? Então, vocês já utilizaram algum sistema GPS aí na vida de vocês? Sejam sinceros mais uma vez, respondam rapidinho no chat para que nós possamos compartilhar aqui as nossas experiências. Então, ó, tá todo mundo aqui confirmando, sim, sim. O sistema GPS é algo tão comum. Mesmo que você não saiba dirigir, em algum momento você utilizou um sistema GPS com um determinado propósito, certo? A Luzia falou o seguinte, ó, sim, mas do celular, de fato, os sistemas de GPS do celular são muito mais práticos, inclusive, só para vocês terem uma noção, no nosso universo da programação, os sistemas nos quais nós desenvolvemos, eles acabam tendo uma prioridade nessa visão mobile, certo? E aí até um processo de desenvolvimento chamado Mobile First, no qual você prioriza o desenvolvimento mobile para depois pensar na interface desktop, enfim, certo? Mas falo isso só sobre a título de conhecimento, só para vocês terem noção do impacto dos smartphones na nossa vida, certo? Então a gente faz muito mais uso do nosso telefone do que do nosso notebook, do nosso computador, enfim, certo? Beleza? Então, como vocês aqui me confirmaram que já utilizaram um sistema GPS, então é óbvio que esse sistema GPS faz uso de algoritmos. E aí, um dos muitos algoritmos que eu posso citar aqui como exemplo é um algoritmo determinado caminho mínimo, certo? E aí, conforme o seu nome aí de batismo já deixa evidente, ele vai calcular o caminho mínimo que te levará até o seu destino. Um sistema GPS
não é nem um bicho de 7 cabeças, você define um ponto de partida, um ponto de partida e um ponto um ponto onde você quer chegar, um ponto de destino, e aí ele traça esse caminho mínimo que seja possível de ser percorrido, e aí calcula o tempo, dá outras opções, isso eu acho bem interessante, porque ele mostra qual seria uma noção possível de tempo, caso você se desloque de bicicleta, caso você vá a pé. Eu acho que ele mostra de trem também, não me lembro bem, mas ele mostra algumas alternativas aí de locomoção para que você possa ter essa noção do tempo aí de deslocamento do seu ponto de partida até o seu ponto de destino. Beleza? Ok. Vamos lá. Então, todo mundo aqui já usou o GPS. GPS tem números, algoritmos. O mais conhecido deles, o mais importante, então, eu diria, é esse do caminho mínimo. Beleza? Outra pergunta, pessoal. Isso aqui é algo que eu gosto bastante. Vocês já compraram algum produto pela internet? Mais uma vez, sejam sinceros, vamos compartilhar aqui nossas experiências. Ó, inclusive a Gabriela falou muito animada aí, ó. Sim, muito prático, de fato, gente. Essa migração das lojas físicas para as lojas virtuais traz muita praticidade. Inclusive, aqui eu vou até fazer o merchan de uma das que eu gosto bastante, que é a Magalu, Magazine Luiza. Meu Deus, que loja maravilhosa, porque o prazo de entrega é surpreendente, os preços aí são bem acessíveis. Ó, a Suzana falou o seguinte, que ama, de fato. É que o Magalu tá patrocinando, Gabriele. Estão me patrocinando, então eu tenho que falar bem aqui. Então, de fato, ó, muita gente aqui já comprou pela internet, e aí é nítido que esses sistemas aí de e-commerce, essas lojas virtuais, fazem uso de algoritmos, certo? E aí um dos exemplos aqui que eu posso citar neste momento é que toda loja virtual, e isso já posso afirmar de certeza, ela vai adotar um algoritmo criptográfico para manter a segurança das suas informações. Afinal, nós estamos passando dados sigilosos para o sistema aí da loja virtual. Então, imagine a catástrofe que seria se a Magalu, uma loja assim, uma loja virtual e física também, mas vamos enfatizar aqui na parte virtual, essa loja virtual de magnitude que abrange todo o Brasil, super conhecida. Enfim, imagine a catástrofe que seria se ela não adotasse o sistema criptográfico para manter as suas informações seguras. Então, vou pegar aqui o exemplo de novo aí da Gabriela. Imagina a Gabriela compra lá na Magalu e aí ela coloca o número do cartão dela, a data de vencimento, CPF e o código de verificação. São 4 dados sigilosos que, em conjunto, permitem que uma compra possa ser realizada com cartão de crédito. E ela vai lá, faz uma compra, aí a loja armazena esses dados dela, e aí não tem nenhum algoritmo criptográfico para proteger esses gráficos, e aí alguém mal intencionado invade esse sistema, invade o banco de dados, e aí visualiza todos esses dados, eles não estão criptografados, então eles estão na sua forma crua, e aí essa pessoa já vai ter acesso direto a esses dados, e ela pode utilizar essas informações da maneira que lhe for conveniente. Então, muito provavelmente, vai pegar esses dados e já vai realizar várias compras. E aí, coitada da Gabriele, que vai ter muita dor de cabeça para tentar resolver tudo isso, certo? E aí, para quem está ouvindo também esse termo criptográfico, criptografia, consiste em pegar um dado cru e aplicar meio que uma lógica por trás que possa mudá-lo, certo? Então, a gente muda esses dados, aplica o algoritmo de criptografia, e esses dados ficam incompreensíveis, a menos que você tenha a chave criptográfica que defina como aqueles dados eles foram bagunçados, certo? Então, a criptografia, bem a grosso modo, ela funciona dessa maneira, beleza? E aí é algo bem seguro, bem prático para proteger os seus dados, beleza? Deixa eu ver aqui o que a galera está falando. O Gildeni falou o seguinte, que ele compra até no Wish. De fato, o Wish é bem bacana. Tem, inclusive, frete grátis. Eu fico bem impressionado com isso. Negócio que vem lá da China. Para cá tem frete grátis. E aí, muitas vezes, nós que somos aqui do Nordeste, eu acho isso um preconceito muito grande. Compramos produtos e aí
eles têm frete grátis, e a gente já fica até bem animado com isso, oba, vou ter frete grátis. Aí você compra o produto, coloca no carrinho, calcula o frete é um absurdo, e ele só é grátis para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, nós aqui do Nordeste acabamos ficando bem excluídos na maioria das vezes, isso é bem chato, certo? Inclusive, para quem tiver espírito aí, empreendedor, quiser criar uma loja virtual que tenha frete grátis, coloca assim um anúncio com destaque, frete grátis, para enganar o pessoal. E quando o pessoal coloca o produto no carrinho, aí você informa que o frete é grátis só para o Nordeste e para o Norte, certo? Que são as regiões aí excluídas. Para vingar, acho que seria bem merecido. Certo? A Gabriela está falando o seguinte, se ela falar o que rolou uma vez com americanos... se eu falar que não rolou uma vez com os americanos, ela tá mentindo. Eita, ela já teve aí problemas com os americanos, então foi alguma falha aí do pessoal que estava gerenciando esse sistema, certo? Ela falou o seguinte, 40 conto de frete de Mossoró. Meu Deus do céu, um absurdo, Mossoró aqui do lado. Isso aí é sacanagem, viu? Igual o Lucas Antônio aí falou. Bem chato, gente. Frete é algo bem desmotivador. Eu, inclusive, já encontrei outros casos que me deixaram bem tristes, no qual o valor do frete do produto era mais caro do que o valor do produto. Isso foi muito revoltante. Eu vi um produto que estava bem barato, algo que eu queria muito, já estava lá colocando no carrinho, oba, vou comprar e tal. E aí, quando coloca o frete, é um absurdo, e aí já até desanima bastante. Tá aí a Gabriela confirmando, sim, e esse é muito comum, gente, é muito comum, e é algo bem chato, certo? E aí, como agora estamos falando de compras na internet, então já é nítido, vocês aqui já me confirmaram que já compraram, então existe, na verdade, o seu produto, ele foi entregue por uma empresa de transporte, o seu produto que você comprou de forma virtual, e essa empresa de transporte utiliza algum sistema, digamos aí, vamos pegar mais conhecida os Correios, certo? Os Correios demoram, mas a sua entrega chega, e aí, para que tenha todo o gerenciamento da logística aí de entrega do seu produto, eles fazem uso de um sistema, certo? E aí, esse sistema ele vai utilizar diversos algoritmos para designar pacotes a caminhões individuais, e a determinar a ordem que cada motorista deve entregar esses pacotes. Porque vocês já imaginam, se não tiver todo esse controle, seria um caos total. Os produtos iriam demorar ainda mais para chegar, iria correr o risco dos produtos não chegarem, de se perderem, enfim. Então, também existem algoritmos gerenciando todo esse processo aí de entrega do seu produto. Então, você compra algo lá na Magalu, a Magalu já usa vários algoritmos, e aí vai ter empresa responsável por realizar a entrega do seu produto, e aí o sistema dessa empresa também utiliza vários algoritmos para gerenciar a logística aí de entrega. Beleza? Então, conforme vocês já viram, diante de todas essas perguntas, os algoritmos, eles são executados em computadores em todos os lugares. Então, estamos constantemente sendo bombardeados por algoritmos, estamos a todo instante tendo contato aí com eles. E aí, se vocês lerem aqui, eu trago vários exemplos de coisas que possuem algoritmos, como, por exemplo, o seu smartphone tem inúmeros algoritmos aí rodando por trás, a geladeira aí da sua casa também tem um algoritmo, aí o seu notebook tem infinitos aí também, as lojas virtuais, como nós já citamos, os automóveis, o Instagram, deixa eu ver aqui, o banco, o que mais que eu coloquei aqui? Coloquei tanta coisa, jogos, o sistema aí da Uber, máquina de lavar, por incrível que pareça, também tem algoritmos, micro-ondas, enfim, gente. Então, há uma infinidade aí de aplicações dos algoritmos, certo? Nas coisas que nós temos contato meio que diariamente, certo? O Kenneth falou o seguinte, rodando Java. Muitos deles aqui rodam Java, que é uma das linguagens aí de programação que tem uma grande aplicabilidade, certo? Então, o que é mais importante que vocês tenham em mente é que os algoritmos são executados em computadores em todos os lugares, certo? Beleza? E aí, de forma informal,
Olha só, um algoritmo vai ser qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou um conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou um conjunto de valores como saída. Então, já estamos expandindo o conceito aqui de algoritmos. E aí, já deixo evidente para vocês que agora estamos pensando em valores de entrada e valores de saída que serão processados aí por esse nosso algoritmo, certo? Então, vai ser agora uma sequência de etapas computacionais. Já estamos focando mais nesse universo da computação. Então, vai ser uma sequência de etapas computacionais que vai transformar a entrada na saída. E aí, para quem perguntou agora há pouco, eu esqueci o seu nome, rapaz, mas tinha perguntado sobre as questões dos algoritmos aí no meu computacional, então agora a gente já está dando esse viés. Então, nós, neste momento, já temos uma sequência de etapas computacionais. Etapas computacionais, é óbvio que serão coisas que o nosso computador vai executar, e aí ele vai receber um valor de entrada e vai entregar um valor de saída. Beleza? Ok? Também podemos considerar um algoritmo como uma ferramenta para resolver um problema computacional bem especificado, certo? E acho que isso aqui também é uma definição primordial, porque os algoritmos sempre se propõem a resolver algum problema. E aí nós sabemos que na nossa vida estamos envoltos em diversos problemas, e aí nós podemos procurar soluções computacionais para tudo isso, certo? E aí, por problema, sabemos que o nosso problema vai ter um enunciado, certo? O nosso enunciado já diz qual é o problema que nós iremos nos propor a resolver, certo? E aí o nosso algoritmo vai escrever um procedimento computacional para conseguir obter uma solução para esse problema, fazendo a relação entrada-saída, certo? Beleza? Um algoritmo de computador é um conjunto de etapas para executar uma tarefa descrita com precisão suficiente para que o computador possa executá-la. Então, vejam que a cada slide estou me aprofundando ainda mais na definição aí de algoritmos e trazendo essa vertente aí para o universo da informática, certo? Aqui eu esqueci de tirar esse ponto, certo? Como eu disse, estou aproveitando esse slide aí da minha experiência com as turmas de algoritmos lá no curso de tecnologia da informação, e aí com o pessoal eu tinha desenvolvido uma calculadora simples no nosso primeiro encontro. Com o nosso primeiro encontro, ontem, eu e o Alice, nós decidimos não fazer isso, então vou deixar isso aqui para nós fazermos depois. Então vamos criar uma calculadora simples aqui durante as nossas aulas, para vocês verem a aplicabilidade aí dos nossos algoritmos. E calculadora é algo que vocês, principalmente alunos do curso de Ciência e Tecnologia, que vão pagar agora Cálculo 1, Geometria Analítica e várias outras aí disciplinas da área de exata, certo? Então, calculadora vai ser primordial para vocês. E aí, aqui na nossa disciplina, vou mostrar o algoritmo de uma calculadora simples, certo? Mas isso a gente vai falando no decorrer das nossas aulas, certo? Beleza? Então, chegamos aqui a um dos pontos chaves da nossa discussão, que é o seguinte: o que nós queremos de um algoritmo? Afinal, queremos que ele solucione problemas da computação, certo? Então, os nossos algoritmos agora têm esse objetivo. É o que nós almejamos, certo? Nós, como programadores, certo? Eu já estou assumindo aqui que vocês irão seguir carreira nessa área também. Então, o que almeja-se com o algoritmo? Que ele solucione problemas aí da computação, certo? E aí, dada uma entrada para um problema, o algoritmo deve sempre produzir uma solução correta. Então, nós teremos o nosso problema, e aí é óbvio que a nossa solução, ela deve meio que resultar em uma saída correta. Tem que ter uma solução correta, pessoal. Certo? Se não tiver uma solução correta, então o nosso algoritmo, em algum momento, foi falho. Certo? E aí, para a nossa solução se enquadrar como correta, vamos fazer uso de recursos computacionais de forma a alcançar esse propósito. Beleza, mas o que é uma solução correta, professor? Olha só, vamos aqui discutir a respeito, certo? No universo da programação, esse termo de solução correta acaba tendo diferentes visões, certo? Diferente aqui do universo das exatas, por exemplo, a disciplina de cálculo 1
em que vocês verão, certo? Que a solução correta é aquela que só resulta no resultado e final que o professor já está esperando e tem que ser exatamente ali daquele jeito. Mas aqui no universo da programação, uma solução correta ela acaba por ter diferentes formas. Olha só, um algoritmo ele vai ser correto se para cada instância da entrada ele parar com a saída correta, certo? Então, de forma bem primitiva, vamos ter diferentes entradas. Se todas elas resultarem na saída almejada, beleza, é uma solução correta, certo? E aí vamos retornar aqui à discussão do nosso GPS. Olha só, se o GPS produzir uma solução correta para determinar a melhor rota de viagem, como é que essa nossa solução correta seria? Vamos aqui pensar a respeito. Já consigo trazer aqui de cara para vocês 3 soluções corretas só para esse universo, só para essa perguntinha aí do GPS. Então, veja só que interessante. Uma solução correta aqui para o nosso GPS seria aquela que levaria ao destino no menor tempo possível. Tá correto? Tá, pessoal. Nosso algoritmo está funcionando da forma correta. Nosso sistema GPS está nos informando o destino, a rota, na verdade, que nos levaria ao destino no menor tempo possível. Uma das soluções corretas. Outra solução, aquela que levaria ao destino na menor distância possível. Então, se esse nosso sistema GPS resultasse em uma rota que levaria ao destino na menor distância possível, também era outra solução correta aqui para esse nosso problema. Tem uma outra que eu posso citar, uma rota que levaria ao destino o mais rapidamente possível, mas sem pagar pedágio. Então, aqui trouxe 3 exemplos, temos inúmeras situações, inúmeras variáveis aí, certo? E todas elas têm em comum esse resultado aí correto. Então, conforme já deixei claro que no nosso universo de programação, a gente acaba por entender que a solução correta, ela assume diferentes formas. Deixa eu só ver aqui o que falaram no chat. Isso, ó, o Vitor falou o seguinte, que resolve o problema, certo? De fato, é isso, beleza? Só que, olha só, vamos pensar ainda mais a respeito dessa nossa solução correta. As informações que o nosso GPS usa para determinar uma rota podem não estar de acordo com a realidade. O sistema GPS que roda nos smartphones de vocês, ele precisa estar em constante atualização. Então, digamos que em algum momento ele está desatualizado, você está fazendo uma viagem aí de férias com seus amigos, e aí você vai até você vai até Natal, lá para o litoral, e aí no meio do caminho você fica sem sinal de internet, certo? O seu 4G, seu 3G, ele caiu. Enfim, e aí o mapa que está ali baixado no momento no seu smartphone, ele está desatualizado, certo? E aí, olha só, o que ocorre dentro dessa situação? Ele pode informar, na verdade, pode acontecer alguma coisa, algum imprevisto, sei lá, alguma via estar congestionada, os sistemas GPS também verificam isso, então alguma via pode estar congestionada, e aí aquele sistema que está, aquele molde do sistema que está presente aí no seu smartphone, ele está desatualizado, e ele vai continuar guiando vocês pela rota que já foi pré-definida antes de perder o sinal da internet, e vai fazer com que vocês se deparem aí com a via que está bloqueada, certo? E aí fica o questionamento. Beleza, o algoritmo, ele resultou em um problema que consistiu em levar você para uma via que está congestionada, e aí é nítido que os sistemas GPS buscam não fazer isso, porque é algo que é bem incômodo, certo? Mas ele acabou fazendo. E aí, isso, pessoal, vai deixar de se enquadrar em uma solução correta? Não vai. Vai continuar sendo uma solução correta, porque o algoritmo ainda está alcançando, ainda está determinando o seu objetivo, enfim, só que ele teve algumas falhas ali durante o seu processamento, e aí acabou acarretando nesse problema aí para vocês. Então, se vocês estavam precisando chegar em um horário X lá no destino de vocês, diante disso, vocês se atrasaram um pouco, e isso foi algo bem ruim que deixou a turma aí da viagem bem chateada, certo? Então, eu enfatizo, a solução ainda foi correta, ele traçou o caminho correto para vocês,
mas devido a alguma circunstância, aí levou vocês a um problema e aí o pessoal ficou um tempinho na estrada congestionada, certo? Aí o Gildo, ele falou o seguinte, ó, lá no Rio de Janeiro, vez ou outra dá errado. De fato, isso é bem comum em cidades grandes, certo? Eu só peguei esse exemplo aqui para englobar a nossa região, nosso estado, mas isso é algo bem comum em cidades grandes, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Natal também deve acontecer bastante, certo? Essa questão do sistema GPS estar desatualizado e aí guiar você até uma via que está congestionada, certo? A solução está correta, mas as circunstâncias nas quais ela obteve essa solução acabaram levando você para algum tipo de problema, certo? Beleza? Vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre os algoritmos. Então, os nossos algoritmos também são uma tecnologia, exatamente como que está dentro do seu computador. E aí, um computador mais caro, equipado com mais recente e melhor processador, precisa executar implementações de bons algoritmos para que o dinheiro investido valha a pena. Para que um computador possa desempenhar um algoritmo, é necessário que seja detalhado passo a passo para a máquina. E nesse ponto aqui, que eu vou frisar bastante aqui no decorrer da nossa disciplina, certo? Então, todos os problemas que vocês irão se propor a resolver aqui dentro do universo dessa disciplina e também no universo aí da área da computação, para quem quiser seguir carreira nessa área, vocês vão precisar detalhar passo a passo toda a sua solução. Beleza? E aí, dentro desse conceito de se detalhar passo a passo uma solução, entra algo importante que vocês precisam ter em mente. Professor, como é que eu me comunico com a máquina? Já que eu vou estar detalhando uma sequência de passos para a minha máquina executar, então como eu digo para ela que ela vai solucionar esse problema? Vocês não vão chegar no teclado do computador e vocês vão falar, computador, eu quero que você resolva um problema e eu quero que você faça isso, certo? Por favor, execute essa solução com carinho, com todo cuidado, não resulte em resultados incorretos, enfim, beijo, te amo. Não é nada disso, certo? Vocês não vão... Na verdade, a nossa máquina, ela não entende inglês, ela não entende espanhol, ela não entende linguagem de sinais, ela não entende os jutsus aí do Naruto, ela não entende o seu olhar, enfim, certo? Ela não vê o que está na sua alma, o que está na sua consciência, nada disso, certo? Você se comunica com a sua máquina, certo? Através de uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação é como se fosse, digamos assim, o idioma no qual a máquina e o programador utilizam para se comunicar, certo? Então, o nosso computador tem a sua linguagem nativa, que é a sua linguagem binária, eles entendem 0 e 1 nos seus primórdios, lá no seu sisteminha, certo? Lá na sua placa-mãe, as coisas ali estão funcionando através de zeros e uns, só que você não vai se comunicar com o seu computador através de 0 e 1, certo? É algo bem difícil de se fazer. Claro, você pode conseguir fazer isso, mas você vai ter muita dificuldade, certo? E o computador não vai entender a linguagem natural que nós utilizamos, certo? Você não pode escrever as coisas diretamente para ele e esperar que ele entenda. Não. Para isso vai ser utilizada uma linguagem de programação. E aí, a linguagem de programação, conforme está a definição que eu deixei aqui, é um sistema de comunicação estruturado que vai ser composto por símbolos, palavras-chave, regras semânticas, sintáticas. E aí tudo isso vai permitir que você converse de forma direta aí com a sua máquina. Então tem todo esse conjuntinho, essas regrinhas, essas semânticas, essas sintáticas que vocês conhecerão aqui ao longo da nossa disciplina para que vocês possam se comunicar com a máquina de vocês da maneira mais adequada, certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. A Maria falou o seguinte, ó, já teve o caso de procurar o menor percurso e acabar colocando a pessoa em um local que não tinha nada a ver com a trajetória. De fato, ó, retomando o exemplo lá do GPS, desculpa por não ter visto isso na hora, certo, Maria? Mas esse sistema GPS, ele resultou na solução correta, mas as circunstâncias na qual ele trabalhou levou a esse probleminha aí que vocês tiveram. Então, foi uma solução correta,
mas que teve aí um resultado catastrófico, certo? A Analine falou o seguinte, ó, que a cara dela, acho que ela estava se referindo às instruções que eu estava dando aqui para o computador de forma direta para ele fazer as coisas com carinho. Ó, o Lucas Antônio falou alguma coisa aí em binário, ó. O Lucas Antônio aí manja, viu? Acho que ele se comunica assim com a máquina dele. Traduz aí pra gente, Lucas Antônio. Manda a tradução aí no chat, no chat do que você disse. E aí o Vitor já está se antecipando aqui sobre alguns outros conceitos da nossa disciplina, que são as linguagens de alto e baixo nível, certo? E aí também permeiam as diferentes vertentes da nossa linguagem de programação, certo? Não vou falar aqui sobre isso agora, vou falar no decorrer aqui da nossa disciplina para vocês irem digerir ao pouco, irem digerindo aos poucos. Mas já saibam que dentro aqui da linguagem de programação há algumas linguagens que permitem que vocês comuniquem de forma mais direta com a máquina ou de forma não tão direta, e as instruções elas acabam por ter um formato assim mais diferente, mais próximo da linguagem que o computador adota, enfim, mas isso deixa para o decorrer da nossa disciplina, certo? Beleza? Então, a partir dessa linguagem de programação que o computador e a máquina utiliza, vai ser possível especificar os dados que o programa opera, como esses dados devem ser armazenados ou transmitidos e quais ações o software deve executar de acordo com alguma circunstância variável, certo? Então, as linguagens de programação vão permitir aí que vocês façam tudo isso, e aí vocês verão aqui no decorrer da nossa disciplina, certo? Então, olha só que interessante aí, já bem próximo do que o nosso amigo Lucas Antônio fez, a linguagem de programação, certo? É um meio que você, programador, utiliza para se comunicar com a sua máquina. Beleza, isso eu já falei. Só que essa linguagem de programação, ela passa por um processo chamado compilação, que consiste em traduzir novamente essa linguagem e transcrevê-la, não, e deixá-la no formato nativo do computador. Ou seja, vai pegar o que você escreveu, que está na linguagem de programação, que é essa linguagem universal que permite você se comunicar com o computador e vai meio que traduzi-la novamente para o binário. Então, o que está escrito na linguagem de programação vai ser traduzido aí para zeros e uns e vai ficar com o formato do que o Lucas Antônio mandou aí no chat. E aí serão esses zeros e uns que o computador vai processar da forma mais adequada. Então, vejam só que interessante. Existe essa linguagem de programação que permite que vocês, programadores, se comuniquem de forma direta com o computador, mas o que está ali escrito ainda vai passar por um outro processo de tradução para que o computador ele possa trabalhar com aquilo da maneira mais adequada, certo? Beleza? Então é isso que vocês irão ver aqui ao longo da nossa disciplina. Esse é um termo bastante comum, eu vou até deixar aqui um destaque dele, deixa eu até deixar ele aqui destacado, para quando vocês forem dar uma olhada no material, não se esquecerem que isso aqui vai ser um dos termos-chave aí da nossa disciplina, que é compilação. Então, quando eu falar, pessoal, compilem aí o programa de vocês, compilem aí o código. Vai significar que vocês irão pegar esse código e já irão traduzir para o computador entender e ele, enfim, processar a solução, certo? Claro, vocês não vão fazer isso aí de forma manual, é só clicar em um botãozinho dentro dos programinhas que a gente vai utilizar, que ele já faz isso aí de forma automática. Beleza? E aí o que importa é que nesta aula tenho duas lições bem relevantes para o pessoal, certo? Se você gosta de computadores, certo? Para o pessoal aqui que já tem grande afeição, que já está meio que com esse objetivo em mente de ir para a área da computação. Então, se vocês gostam de computadores, é bom se interessar também por algoritmos de computador, certo? Então, se você já tem essa afeição pela tecnologia, é bom também que se interessem pelos nossos algoritmos, certo? E aí, para o pessoal que não gosta de computadores, que não tem afeição pela área da tecnologia, tem outros objetivos em mente, afinal, vocês estão no curso de Ciência e Tecnologia, então vocês podem ir para diferentes formações, engenharia civil, engenharia elétrica, enfim, certo? Se vocês não gostam de computadores, tecnologias, é importante que pelo menos tenham em mente que os algoritmos de computador importam e muito
para você. Beleza? Então, tá aí essa reflexão chave da nossa aula. Beleza? E agora, a última perguntinha aqui deste momento é a seguinte. Professor, como é que eu posso representar os algoritmos? Você falou tanto sobre eles, nós vimos aquelas notações escritas em linguagem natural lá no começo da aula, com os nossos algoritmos de escovar os dentes, de trocar a lâmpada, enfim. Você também citou as linguagens de programação, só que ainda eu não sei como eu vou representar esses meus algoritmos. E aí essa representação dos nossos algoritmos já vai ser assunto da nossa próxima aula, certo? Então, as conclusões aqui desta aula, certo? Consistiram em trazer uma compreensão do termo algoritmos. Então, a gente esmiuçou bastante esse termo, certo? Dei uma ênfase maior na aplicabilidade dos algoritmos no universo da programação, porque os algoritmos estão sempre em constante aplicação na vida de vocês, não só no universo aí da programação, no universo da computação, enfim, certo? E aí tudo isso teve o objetivo de prepará-los para os próximos capítulos da nossa disciplina, certo? Então tá aqui as referências que eu utilizei na elaboração desta aula, certo? Então, as dúvidas que vocês tiverem, podem mandar lá no servidor do Discord. E aí, deixa eu só ver aqui o que vocês estão perguntando, o que estão falando. O Antônio falou o seguinte: gostar, eu até gosto, só não tenho afinidade, de fato. A Maria falou o seguinte: professor, para desenvolver esses algoritmos, vamos usar o Visual? Isso, vamos usar o Visual, certo? Vamos utilizar tanto o Visual, que é mais voltado para o Portugal, como algumas outras ideias que serão utilizadas na linguagem de programação adotada na disciplina. Uma delas que eu recomendo é a Falcon, mas se preocupa, a gente fala sobre isso com mais calma, certo? A gente aqui vai estudar a linguagem C, beleza? Mas se preocupe, pessoal, no momento exato para isso, eu falo para vocês. Não só eu, como o professor Wallace também vai falar, certo? Então, como ainda está cedo, são ainda 9h25, então a gente ainda tem um tempinho para falar um pouco mais sobre esse nosso universo. Então, já vamos adiantando algumas coisas aqui da nossa disciplina, certo? Para que lá na frente eu possa ter um tempo mais folgado para trabalhar com vocês com calma, certo? Então, eu vou só parar a gravação aqui dessa aula para poder dividir certinho e subir lá no YouTube depois para o pessoal que perdeu, beleza? Então, deixa eu só parar aqui rapidinho e aí a gente continua esse nosso encontro. Só um instante. Deixa eu interromper.